Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora e gosta da verdadeira ciência, então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe seu like. Quem puder, faça a sua colaboração, o link está na descrição. Hoje eu vou abordar um assunto polêmico, bem polêmico, que é a respeito da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Bom, eu vou divulgar para vocês a nota da SBI, que é a Sociedade Brasileira de Imunologia, certo? Eu já falei isso aqui, repito, ninguém melhor do que os imunologistas para falar a respeito desses dois medicamentos, desses dois fármacos. Então eu compartilho com vocês nesse exato momento a nota que a Sociedade Brasileira de Imunologia divulgou, e eu agradeço a doutora Ana Cristina Borges. Já esteve nesse canal com uma entrevista maravilhosa, está chegando quase a 200 visualizações, tá certo? Não deixe de conferir, eu vou deixar o link para vocês aí no final do vídeo. Eu agradeço por ela ter compartilhado comigo e feito a sugestão para divulgar essa nota, tá certo? Extremamente científica, tá certo? Extremamente embasada na ciência e novamente na ciência séria, na metodologia científica séria e não em achismos. Então, vamos lá, vou divulgar para vocês aqui agora. Então, parecer científico da Sociedade Brasileira de Imunologia sobre a utilização de cloroquina / hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Isso foi do dia 18 de maio, agora recentemente. A Covid-19 é uma infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2, que pertence ao subgrupo B do gênero beta-coronavírus da família Coronaviridae. A infecção humana provavelmente foi causada pela transmissão de um vírus circulante em espécies animais, possivelmente morcegos ou pangolins. Entretanto, até o momento ainda não está completamente demonstrado a via de contaminação humana e a comunidade científica está ativamente estudando como esta zoonose acometeu a espécie humana. O primeiro caso humano relatado ocorreu na província de Wuhan, na China, em 30 de dezembro de 2019. Devido a um alto grau de transmissão, principalmente por contato entre pessoas, estes vírus rapidamente disseminou em todo o mundo, sendo que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, determinou a emergência mundial em 30 de janeiro de 2020. A Covid-19 teve seu primeiro caso no Brasil confirmado em 25 de fevereiro de 2020 e, desde então, o número de casos vem crescendo, sendo motivo de preocupação para as autoridades de saúde pública. A atualização diária do Ministério da Saúde demonstra, nesse momento, dia 18 de maio de 2020, que o Brasil está com mais de 240 mil casos comprovados de pessoas infectadas e de 16 mil óbitos registrados, apresentando mais de 10 mil casos diários de novos casos, com uma taxa de cerca de 800 óbitos por dia. Estes dados demonstram que o Brasil continua com uma curva crescente de infecção da sua população,
caracterizando esta como uma emergência sanitária ainda não controlada. Neste momento, o Brasil é o quarto país em número de casos de Covid-19 e estudos em andamento sugerem que esse número está subestimado. Os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre, tosse, dificuldade respiratória, podendo evoluir para quadros de pneumonia. A evolução da Covid-19 tem um amplo espectro de apresentação clínica, desde a infecção assintomática a sinais de uma gripe comum. Uma fração dos pacientes pode evoluir para quadros mais graves, que requerem internação e suporte intensivo, incluindo ventilação mecânica, com uma taxa de letalidade estimada que varia entre 0,7% a 14% dos casos relatados. Deve ser ressaltado que no momento não existe conduta definida de tratamento para os casos mais graves, embora seja consenso que a primeira fase da doença cursa com o início de intensa replicação viral, enquanto os pacientes com evolução para uma segunda fase que envolve uma resposta imune-inflamatória desregulada são os que apresentam quadros pulmonares e respiratórios mais graves, frequentemente associados a fenômenos trombóticos. A doença pode, em alguns indivíduos, evoluir para um comprometimento vascular sistêmico e chegar à falência múltipla de órgãos, apresentando risco elevado de óbito. Apesar de ser uma doença que foi descrita recentemente, a Covid-19 recebeu atenção especial da comunidade científica mundial, que se mobilizou em intensa atividade de pesquisa responsável em um curto período de tempo por descobertas sobre o seu agente causador e o ciclo biológico do vírus, as vias de transmissão, os principais mecanismos fisiopatológicos e métodos diagnósticos. Além disso, a avaliação de possíveis novas terapias, assim como o reposicionamento de fármacos, tem sido alvo de intensa investigação científica, sendo uma das principais prioridades da comunidade científica mundial. Entretanto, deve ser ressaltado que até o momento não foi descrita nenhuma terapia efetiva para o tratamento da Covid-19 que tenha bases sólidas com resultados cientificamente comprovados. Muitas possibilidades de estratégias profiláticas e terapêuticas têm sido investigadas, como a utilização de fármacos antivirais, fármacos que atuam no bloqueio da entrada do vírus na célula-alvo, imunoterapias que utilizam anticorpos monoclonais neutralizantes e transferência de plasma hiperimunes de pacientes convalescentes, desenvolvimento de vacinas, dentre outras. Uma das estratégias terapêuticas que tem sido testada para a Covid-19 está baseada na utilização da cloroquina ou de seu análogo farmacológico, hidroxicloroquina. Esses dois fármacos fazem parte de uma classe de medicamentos denominada aminoquinolinas. Esses fármacos têm indicação terapêuticas em algumas doenças, principalmente em malária e doenças reumáticas, como lúpus eritomatoso sistêmico e artrite reumatoide. Ambos os fármacos têm descrição de efeitos adversos como retinopatias, hipoglicemia grave, prolongamento QT, que se relaciona com a alteração da frequência cardíaca, e toxicidade cardíaca, sendo exigido contínuo monitoramento médico dos indivíduos em uso da cloroquina ou hidroxicloroquina. A escolha desta terapia, ou mesmo a conotação que a Covid-19 é uma doença de fácil tratamento, vem na contramão de toda a experiência mundial e científica com esta pandemia. Este posicionamento não apenas carece de evidência científica, além de ser perigoso, pois tomou um aspecto político inesperado. Nenhum cientista é contra qualquer tipo de tratamento. Somos todos a favor de encontrar o melhor tratamento possível, mas sempre com bases em evidências científicas sólidas. Baseado nessas evidências, a Sociedade Brasileira de Imunologia, a SBI, analisou os estudos sobre o tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina na Covid-19 e traz aqui um resumo das bases científicas que estão disponíveis
até o momento. Em relação à utilização na Covid-19, um dos primeiros estudos com proposta terapêutica para essa infecção mostrou que a associação entre hidroxicloroquina e azitromicina levava a uma diminuição da carga viral em pacientes tratados com esses dois fármacos. Estudos de Gautret et al. 2020. Entretanto, esse estudo apresenta um grupo muito restrito de pacientes, com um total de 36 pacientes avaliados em 3 braços de tratamento, sendo uma amostragem pequena e sem grupo controle para comprovar qualquer resultado definitivo. Mais recentemente, diferentes estudos com avaliação do uso da cloroquina, hidroxicloroquina, em grupos mais abrangentes de pacientes foram publicados, e um estudo retrospectivo multicêntrico de coorte foram avaliados 1.438 pacientes com confirmação laboratorial de infecção SARS-CoV-2 admitidos em 25 hospitais, estudo de Rosenberg et al. 2020. Nesse estudo, foram avaliados 4 braços de tratamento, hidroxicloroquina e azitromicina, e sem uso desses 2 fármacos. Inicialmente, esse estudo mostrou que os pacientes que receberam hidroxicloroquina e azitromicina, lembrando para vocês que a azitromicina é um antibiótico e não um antiviral, apresentaram uma maior incidência de falência cardíaca quando comparado com o grupo sem tratamento, Rosenberg et al. 2020. Adicionalmente, esse estudo também mostrou que não houve nenhuma melhora significativa quanto à mortalidade quando foram avaliados os grupos de pacientes que receberem hidroxicloroquina, azitromicina ou ambos os fármacos, em associação em comparação com o grupo sem tratamento, Rosenberg et al. 2020. Em outro estudo observacional, em pacientes hospitalizados com Covid-19, foram avaliados 1.376 pacientes. Desse estudo, os pacientes foram avaliados contra a necessidade de intubação orotraqueal e óbito em 2 braços, com ou sem tratamento com hidroxicloroquina. Esse estudo mostrou que a introdução do tratamento com a hidroxicloroquina não foi associada com diminuição ou aumento do risco de intubação ou óbito quando comparado com os pacientes que não receberam esse fármaco. Entretanto, os autores ressaltam que estudos randomizados são necessários para uma melhor conclusão quanto à eficácia dessa terapia. Uma das principais críticas em relação aos estudos referidos anteriormente é que muitos dos pacientes avaliados estavam em estado grave quando receberam esses fármacos. Recentemente foram avaliados pacientes com Covid-19 moderado em estudo multicêntrico controlado randomizado, Tang et al. 2020. Desse estudo foram avaliados 150 pacientes em 2 braços, com ou sem tratamento com hidroxicloroquina, mostrando que não houve diferença quanto à evolução dos pacientes que usaram ou não esse fármaco, mas vários efeitos adversos relacionados ao uso de hidroxicloroquina foram relatados nos pacientes em uso desse medicamento, Tang et al. 2020. Corroborando esse estudo, Mercúrio e Coles 2020 mostraram em um estudo de coorte de 90 pacientes com Covid-19 que os indivíduos em uso da hidroxicloroquina tiveram um risco aumentado de apresentar um prolongamento de intervalo QT. Além disso, em estudo randomizado com pacientes graves com Covid-19, a utilização de alta dose de cloroquina como tratamento único ou em associação com azitromicina ou oseltamivir não foi recomendado devido à segurança farmacológica relacionada com prolongamento do intervalo QT e letalidade, Barba et al. 2020. Baseado nas evidências atuais que avaliam a utilização da hidroxicloroquina para a terapêutica da Covid-19, a Sociedade Brasileira de Imunologia conclui que ainda é precoce a recomendação de uso deste medicamento na Covid-19, visto que diferentes estudos mostram não haver benefícios para os pacientes que utilizaram hidroxicloroquina. Além disto, trata-se de medicamento com efeitos adversos graves que devem ser levados em consideração. Desta forma, a SBI fortemente recomenda que sejam guardados os resultados dos estudos randomizados multicêntricos em andamento
incluindo o estudo coordenado pela OMS, para obter uma melhor conclusão quanto à real eficácia da hidroxicloroquina e suas associações para o tratamento da Covid-19. Estudos multicêntricos prospectivos, com uma maior abrangência amostral e desenhados de forma randomizada e duplo cego, são necessários para diminuir o viés de interpretação dos resultados obtidos, para prover a comunidade científica e médica do suporte necessário para conclusões definitivas sobre a utilização da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Deve ser ressaltado que o investimento na pesquisa de outras possibilidades terapêuticas também deve ser priorizado para que tenhamos um maior número de terapias com potencial efetivo no tratamento da Covid-19, sendo que até que tenhamos vacinas efetivas e melhores possibilidades terapêuticas comprovadas para o tratamento dessa doença, o isolamento social para conter a disseminação do SARS-CoV-2 ainda é a melhor alternativa nesse momento. Dados escolhidos em vários países do mundo mostram que esta é a única medida efetiva para desacelerar as curvas de crescimento dessa infecção. Finalmente, a SBI se solidariza com as famílias dos entes queridos que são perdidos todos os dias e compreende a urgência e a ansiedade para conseguir uma vacina ou tratamento eficaz que freie a terrível escalada de mortes ao redor do mundo. Como uma das sociedades científicas líder do Brasil à frente das pesquisas sobre o Covid-19, subscrevemos o recente editorial de uma das mais importantes revistas médicas do mundo, The Lancet 2020. Reforçamos que o engajamento da sociedade brasileira é fundamental para superar a grande crise sanitária que estamos vivendo e que a condução para as soluções devem ser fundamentadas em bases científicas multidisciplinares sólidas como uma política de Estado. Assinam este documento os pesquisadores integrantes do Comitê Científico e Diretoria da Sociedade Brasileira de Imunologia. São eles, está aí o Comitê Científico, a diretoria e a bibliografia consultada e divulgada. Tá certo, pessoal? Essa é a mensagem. Não percam, daqui a pouco, por enquanto está tudo confirmado, a entrevista com o doutor, tá certo? A entrevista com... Deixa eu só abrir aqui, vou mostrar para vocês, com o doutor Noélio de Jesus Menezes Filho, tá certo? Ele possui graduação em Ciências Biológicas, está fazendo um doutorado em Madrid, na Espanha, nessa parte de imunologia, tá certo? E neurotoxicologia. Tá certo, pessoal? Então, não percam, vai ser muito bacana. Ele vai esclarecer várias dúvidas a respeito da Covid-19, do coronavírus, e várias coisas bacanas a respeito do coronavírus, tá? Principalmente essa parte de imunologia. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos, fique na paz e já estou de volta. Tchau, pessoal.